Brasília International Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Brasília, agora na sala da sua casa. Festival totalmente online, mostra competitiva com filmes inéditos, tributo Kirk Douglas, Bife Júnior com filmes teens. Comemore o aniversário de 60 anos de Brasília com a gente, de 21 a 26 de abril. Acesse bifefestival.com. Fique em casa, fique com o Bife. Agora a gente vai falar de duas escolas de documentário, que essa sim, eu já posso considerar, eu não, nós, o cinema contemporâneo, o documentário contemporâneo. O cinema americano, ou o do documentário direto, direct cinema, e o cinema verité, francês. São duas escolas que se conversam muito e as duas escolas que conversam, o caso do cinema verité, mais com a questão do cinema proposto, pelo ensaio, por provocações, e o caso do cinema verdade, né, digamos assim, na verdade o direct cinema, cinema direto, meio pela observação da realidade, sem propor e sem interferir. Mas antes disso, para a gente voltar aqui a comentar como tudo está sempre ligado, não perder essa perspectiva, eu comento a questão do Flaherty. Lá o Robert Flaherty, lembra? O americano, na verdade, né, ele era americano, e o seu Nanook foi colaborar com a escola inglesa, exatamente. O Grierson convidou o Flaherty para entrar para a escola inglesa, tão comprometida com o quê? Com o social, com a realidade, com os heróis do mundo, da vida comum. E aí tem um filme que vale muito a pena comentar nesse sentido, que é O Homem de Arã. O Flaherty passou 2 anos, de 32 a 34, 1932 a 1934, vivendo numa aldeia de pescadores na Irlanda, convivendo. Olha, quem hoje em dia tem 2 anos para acompanhar o cotidiano de uma aldeia, de uma nação indígena, ou até mesmo uma tribo urbana? Que privilégio do Flaherty. E aí disso saiu O Homem de Arã e todas as questões tão cotidianas da vida daqueles pescadores. Mais uma vez, o herói da vida comum. E aí, por que eu falo disso? Porque o Paulo Emílio Salles Gomes, que é um grande teórico
brasileiro, um dos maiores pensadores, um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, né? Aquele que diz que o pior filme brasileiro é mais interessante do que o melhor filme estrangeiro, no sentido de que os filmes brasileiros nos interessam, né? Eles são interessantes a nós, eles falam da nossa sociedade. Mas isso é assunto para um outro papo sobre o cinema brasileiro e o trabalho do Paulo Emílio. Mas o Paulo Emílio dizia que o Flaherty sempre deixou a realidade se desnudar, se desenrolar na frente dele. Apesar de todas as ferramentas narrativas que ele usava, como usou no Nanook, ele sempre respeitou muito a verdade ali se desenrolando, se mostrando na frente da câmera dele. E nesse sentido tem muito a ver com o cinema direto americano, que começou aí nos anos 50. Robert Drew foi o grande pioneiro como primárias, e aí eu cito o Drew também porque ele dizia que as pessoas estavam cansadas, como eu já falei, das palestras filmadas, de filmes muito narrados, e sempre naquela posição, eu, o observador aqui com minha câmera, e o outro. O que ele queria era limar essa espécie de olhar do observador e do narrador e trazer para a gente a sensação de estar convivendo diretamente. A gente está vendo o cinema direto da realidade, a realidade que vem direta para a gente, sem intermediários. E nesse sentido, é muito interessante observar como o cinema direto, ele é difícil de fazer, mas quando ele consegue se realizar, ele é grandioso. Deixa, assim, memórias insuperáveis na história do cinema e de quem assiste a filmes como Primárias, como Grey Gardens, dos irmãos Meizos, como Gimme Shelter, como tantos outros. Eu sou fã incondicional do cinema direto e sempre tenho minha listinha de quanto cinema direto o cinema brasileiro está produzindo. Toda vez que eu assisto um filme brasileiro ou peço para amigos, você viu um documentário brasileiro com a linguagem do cinema direto? Me conta, me diz, quero saber. Então, porque não é um cinema fácil. A gente vai conversar mais sobre isso, mas fica aqui essa pensadinha. Conta aí quais são os filmes brasileiros de cinema direto que você assistiu, os novos que você for assistir, e pensa nessas questões da realidade ali se desenrolando diante dessa câmera sem interferência. For the first time in 3 years, the greatest rock and roll band in the world, the Rolling Stones. The Rolling Stones. We're gonna have a look at you. Nesse sentido da realidade, de deixar o filme contar-se a si mesmo, a história se contar, diante da câmera e diante dos olhos do espectador, o Robert Drew dizia que estava cansado desses intermediários. E aí a tecnologia foi fundamental. Porque não dava para, por exemplo, o Flaherty, com aquelas câmeras imensas, sem gravador na época, mas mesmo depois o cinema ainda com som, mas com gravadores imensos, câmeras barulhentas, fazer um cinema direto aqui, câmera na mão, gravador aqui a tiracolo. Não dava. Com a Segunda Guerra, o jornalismo, a televisão, a tecnologia foi se adaptando para essa urgência, porque a televisão queria mostrar as questões da guerra, né? A guerra ali acontecendo. E aí vieram os gravadores magnéticos, a câmera menor, 16mm, tudo que dava essa agilidade que serviu magistralmente ao cinema documental, bom, barato e muito bonito. Não necessariamente formalista nos planos. Os planos muitas vezes são aqueles planos nervosos, passa para um, passa para o outro, passa para a mão do outro, sobe, desce, mas te dá o calor do momento, te dá a realidade acontecendo, o cinema e a vida ali em tempo real. E aí tem elementos muito importantes de definição do cinema direto. A câmera-olho, falamos dela ali no Dziga Vertov, aqui de novo, é o ponto de vista de um observador. Ele observa, mas ele não interfere e ele não constrói nada em cena, ele está apenas descobrindo. Não tem narrador, não tem pergunta, não tem entrevista, não tem interferência. É o conceito da mosca na parede. A mosquinha fica ali, ela tudo observa, ela tudo testemunha, mas ela não interfere nessa realidade. Câmera pequena, como eu já falei, silenciosa, equipes enxutas. Às vezes é o cara do som e a câmera. Pronto. E o câmera, ou a câmera. E cinema como testemunho da realidade. É testemunho.
da verdade e não agente provocador, como o cinema verité, a gente já vai falar disso. E aí o Robert Drew, em 1962, disse ele fez uma declaração muito importante e ele falou: eu estou cansado, a gente tem que jogar fora essa lógica da palavra, do cinema falado, 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 e achar uma lógica dramática. O drama ali acontecendo, se desenrolando na frente da gente. E aí ele fala, a gente teria uma nova base, para um novo até jornalismo. Né? Era difícil definir, mas seria um teatro sem atores, né? Peças sem roteiros, relatórios sem sumário, sem opinião do narrador. Né? A gente podia olhar para a vida das pessoas em momentos cruciais. Né? A gente podia olhar, observar essas coisas, encontrar uma certa verdade ali. E aí tem um ponto muito especial do cinema real, né? Esse cinema direto. Você precisa dramaticamente num momento crucial, mesmo que o momento crucial seja observar a rotina de uma dona de casa, mas você precisa estar com ela nesses momentos de ação. Não é uma entrevista com a dona de casa sobre como é ser dona de casa, é observando e dali o espectador tira sua conclusão do que é ser uma dona de casa. Então ele tem essa grande característica de não explicar para você, mas mostrar, e isso é muito poderoso quando consegue o seu intuito. Então, o cinema direto é um dos mais interessantes de toda a história, não só do documentário, como do cinema em si. Nesse sentido de deixar a realidade se desenrolar, Primárias é um filme crucial, não só por ser o primeiro aí, na década de 60, a contar pra gente como é que era ser um senador e não uma dona de casa. Na verdade, como era ser também um candidato à presidência. A primária vem disso, dessa fase da eleição americana, em que o Robert Kennedy, junto com a Jackie, percorriam os Estados Unidos. E foi a primeira vez que a gente entrou na vida desse personagem com uma intimidade muito inédita. O próprio Albert Maysles, que foi o câmera, aliás, ele e o irmão dele, o David, que era o cara do som e da edição também, se tornaria um dos maiores nomes do cinema direto. E ele conta como que ele filmou a mão da Jackie em um determinado comício e como, não perguntando para Jackie se ela estava nervosa, mas filmando a movimentação das mãos delas escondidas ali atrás, enquanto ela falava com o público, contou muito mais sobre o estado emocional dela do que o cinema falado. Então, o cinema direto tem esses pequenos grandes detalhes. E o próprio Maysles dizia, não é para a gente ser um diretor, não é para a gente dirigir necessariamente, é para a gente observar e descobrir, em vez de controlar. Então isso é muito forte no cinema direto. Os Maysles ainda dirigiriam grandes obras, eles fizeram Salesman, que documenta a vida de vendedores de Bíblia pelos Estados Unidos, caixeiro viajante. Eles poderiam estar vendendo tudo, produto de beleza, né? Podiam estar vendendo lençol, enfim. Mas enciclopédia, eles estão vendendo a Bíblia. E os artifícios é uma grande ironia que a gente vai percebendo em vender o livro sagrado e ao mesmo tempo ter toda a competição para o self-made man, a América, né? Desse grande sonho americano nos anos 60, no caso é fim dos anos 60 a 68. Dirigiram ainda Gimme Shelter, que é um dos documentários mais incríveis pela realidade que se impõe na turnê dos Rolling Stones em plena era Flower Power e tem um desfecho. Quem ainda não assistiu, não vou dar esse spoiler, porque vale descobrir. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. E com esse filme eles entenderam que também a gente não pode ser dogmático, nem no cinema direto. Você pode documentar a realidade, prever, fazer lá o seu pré-roteiro. Uma turnê tem ali aquele drama se desenrolando, não? Como eu acabei de falar aqui. Quanto drama, do bom e do dramático, no sentido mais pesado, tem uma turnê de uma grande banda como os Rolling Stones. Tem que estar sempre atento a isso. Mas aí, quando a realidade te dá um twist e faz com que você tenha que se colocar ali como pessoa, muito mais do que apenas um observador, você vê que é muito interessante você conceber algo na teoria, mas na prática, essa questão de nunca intervir, não ser uma pessoa ali que está ativa
na cena? Claro que ele sempre está. Claro que quando você filma, mesmo observando no cinema direto, você tem um olhar ativo. Mas é muito irônico. Foi uma grande lição. O próprio Meisels dizia isso. Gimme Shelter deu a ele essa noção de que tem que estar sempre preparado para destruir seus dogmas e se adaptar à realidade. E foi também isso que eles fizeram com Grey Gardens, o filme que eles fizeram em seguida, com a tia e a prima da Jackie Onassis, completamente fora do sonho americano. Elas têm questões de relacionamento, questões sociopsíquicas, elas são duas outsiders do sistema, duas personalidades ultra peculiares, uma relação de mãe e filha incrível, um dos grandes filmes da história do cinema, inspira muita gente até hoje, mesmo gente de ficção. E ele mesmo disse, eu tive a honra, o prazer de conversar com Albert Maysles e entrevistá-lo. Eles têm um cinema em Nova York, uma fundação que capacita adolescentes, jovens periféricos a fazerem cinema, e o Maysles disse para mim que ele sempre teve esse olhar para também esses excluídos, esses que estão à margem desse sonho americano, que tem grandes histórias e que nem sempre a gente quer olhar para eles. Isso tem tudo a ver com a sociedade americana da época, esse grande sucesso, né, do sonho americano, que é a década de 60. A de 70, né, mudou tudo, mas que eles pegaram aí. Então, esse lado B, não só da América, mas da realidade, para contar as histórias de fato. Eu também sou fã incondicional do cinema direto, é um dos mais interessantes até hoje. Tudo que você puder encontrar dos Maysles, do Robert Drew, ou procurar autores também como o Frederick Wiseman, que está até aí hoje, que não era documentarista por natureza, ele é formado em direito, ele é advogado, mas tem grandes filmes de observação, como Titcut Follies. Foi um único filme a ser proibido, sem ser necessariamente por atentado ao pudor, né? Filme com questões eróticas, mas era um atentado à moral, porque ele revelava o cotidiano de uma instituição psiquiátrica e tudo ali que a América também não quer mostrar. Esse foi o primeiro grande filme dele e ele fez muitos outros ao longo da carreira. Frederick Wiseman é um grande nome também dessa época do cinema. Ele não gosta de se encaixar muito em nenhuma escola, mas a gente pode citar também com esse olhar sempre muito observador dele. Então, esse é o Cinema Direto, incrível, fique atento sempre. É uma das grandes escolas do cinema.